Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós somos a Igreja Bom Pastor em Delaware. Se inscreva aqui para você não perder nenhuma mensagem, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e aproveite a mensagem. O verdadeiro posicionamento. Você pode repetir comigo? O verdadeiro posicionamento. Eu creio, em nome de Jesus, que daqui vai sair pessoas posicionadas ou reposicionadas pelo Senhor. Isso, você está crendo, você está dizendo amém já. Porque às vezes nós precisamos nos posicionar e às vezes o Senhor precisa nos reposicionar. E durante a mensagem eu quero que eu e você saímos daqui entendendo que nós não nascemos para ficar caídos. Cair faz parte do processo, mas o levantar é de Deus. É Deus que nos levanta. Vamos lá, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, diz testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós, durante essas semanas, nós falamos sobre o ser testemunha em Jerusalém, que é começar dentro de casa, ser testemunha na Judéia, para aquelas pessoas que talvez estão distantes, ser testemunha em Samaria, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que aderiram a algumas coisas do mundo e por isso você está rejeitando ele, mas hoje é diferente. Hoje é ir até os confins da terra. Mas para ir até os confins da terra, o que o Senhor colocou no meu coração é: para que eu e você sejamos testemunhas até os confins da terra, nós precisamos de um preparo. Porque você não vê ninguém entrando em uma Olimpíada sem um treinamento. Você não vê ninguém competindo um UFC lá, uma luta, sem antes ele passar por um treino. Então hoje é um treino. Amém? Você está pronto para treinar? Quando Jesus diz isso aqui, ele nos chama a imitar os passos dele. Jesus imitou perfeitamente os passos do Pai e ele fez somente a vontade daquele que o enviou. Então, esse é o primeiro princípio que nós temos que entender, que Jesus, ele é o modelo perfeito. Por que ele é o modelo perfeito? Porque ele imitou completamente o Pai. Em Efésios, no capítulo 5, eu vou ler para você o versículo 1 e 2, se você quiser ir para lá. Efésios, no capítulo 5, Paulo aqui nos incentiva a sermos imitadores. Você precisa imitar alguém. Agora, quem melhor a imitar, a não ser a quem Paulo informa aqui? Olha o versículo 1 e 2 de Efésios 5. Se você quiser acompanhar na tela, vai aparecer aqui para você. Portanto, Paulo diz: sejam imitadores de Deus. Marque isso na sua Bíblia, se você tem a Bíblia de papel. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque ela é viva e ela tem o poder de penetrar onde nenhum conselho humano penetra, nenhum, ó Pai, objetivo terreno pode nos dar resposta, mas a Tua palavra, quando ela entra nos nossos corações, ela nos faz viver os propósitos eternos. É isso que nós queremos para a vida de cada um que está aqui e todos que estão online, em nome de Jesus. Diga um amém aí agora, pela fé. Amém. Então, quem é que você precisa imitar? A Jesus. Eu preciso imitar a Cristo. O caráter de Cristo precisa fazer morada em mim. Efésios 5 aqui, Paulo nos chama a ser imitadores de Deus, e a única maneira de ser imitador de Deus é seguindo o caráter de Cristo. Ele nos mostrou aqui que viver o cristianismo é viver em amor, compaixão e na verdade. Fora disso, não existe cristianismo. Jesus, ele não vacilou em momento nenhum em seguir o compromisso com o Pai. Mesmo diante de todas as desafios, provações que ele enfrentava, ele nunca desistiu de ser fiel ao Pai. Para você ser enviado para os confins da terra, você precisa de firmeza.
Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque o nosso verdadeiro posicionamento como cristão, ele começa quando nós buscamos a repetir o caráter de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no que a gente fala, no que a gente faz, porque como nós seremos testemunhas até os confins da terra se dentro de casa a gente não dá testemunho? Não olha para o lado agora, não entrega ele, não entrega ela. Para ser testemunha até o confim da terra, eu preciso começar dentro de casa, dentro dos meus, sabe por quê? Porque senão eu vou fazer vergonha. Os meus vão olhar e falar assim, olha lá, está dando glória, está dando aleluia, mas aqui dentro de casa não tira o lixo, né? Está lá levantando a mãozinha, lá adorando, mas aqui dentro de casa não levanta a mão para pegar nada. Então nós precisamos começar dentro de casa a ser testemunha para então ir aos confins da terra. Tem gente que precipita muito em querer ir para a África. Não precisa de ir para a África, não. Dá comida ao seu filho que está dentro de casa. Aí depois você vai, alimenta aquele vizinho seu, doa para aquela entidade, aí você está preparado para você ir até os confins da terra. Então Jesus, ele não desrespeitou o seu processo de crescimento. Você precisa crescer dentro de casa, crescer dentro da igreja, crescer dentro dos seus relacionamentos, crescer no seu trabalho, porque às vezes a gente fica assim, nossa, estava num trabalho, mudei para outro, essa porta fechou, agora eu estou em outro. Será que o problema é o trabalho? Né? Às vezes a gente quer culpar alguém de fora. Será que o problema é todo o patrão que é ruim? E eu? O que eu tenho que melhorar dentro de mim para mim não ficar pulando de galho em galho? Quando a gente olha para Jesus, ele não fica mudando de missão na face da terra. Qual é a missão de Jesus? Uma só: seguir tudo aquilo que o Pai enviou ele para fazer. Foi obediente em tudo que ele fez, e o Pai depositou sobre ele toda a autoridade. Então, as falhas no caráter de alguém, geralmente, vêm por causa da falta de respeitar a autoridade. As falhas no caráter, geralmente, vêm de pessoas que não respeitam a autoridade. Quando você vê alguém que desrespeita uma autoridade, cuidado, porque essa pessoa tem uma falha no caráter. Jesus, ele não desrespeitou a autoridade do Pai. Não se case com alguém que não honra os pais. Porque se ele não honra os pais, honrar você não vai honrar. Não se case com alguém que não dá valor a amizades. Não se case com alguém que troca de relacionamentos a qualquer coisa. Alguém fez algo de ruim, então só não vou lá mais. Eu só não vou pisar lá mais. Cuidado, porque essa pessoa precisa passar em um tratamento de olhar no espelho e saber, eu preciso refletir a imagem de Cristo. Agora, o que precisa acontecer na minha vida para que eu não saia dando mau testemunho? Sabe por quê? Tem pessoa que o que é viver uma vida sem Cristo? Você já acordou de manhã e você tentou escovar os dentes no escuro, sem olhar no espelho? Imagina se não tivesse espelho na sua casa e você saísse para o trabalho. Você vai sair pensando que está tudo ok. Aí tem pessoa olhando aquele remelão no canto do seu olho. E você está achando que você está ok. Por quê? Porque você não olhou no espelho. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo pensando que está tudo ok e que a nossa vida está de vento em popa e o remelão está no canto do olho. Por quê? Porque não olha no espelho. O que é não olhar no espelho, pastor? Obrigado pela pergunta. É não olhar para o caráter de Jesus e falar, como que eu posso hoje parecer um pouquinho mais com aquele que deu a vida pela minha vida? Como que eu posso hoje acordar e pentear meu cabelo? Eu não tenho esse problema, né? Pentear meu cabelo e sair com o cabelinho tranquilo. Eu só ia ter remela no olho, mas o cabelo ia estar ok se eu não olhasse no espelho. Mas muitos de vocês têm cabelo ainda. Não estou profetizando que você vai ficar careca. Mas você precisa e eu preciso olhar no espelho e saber que as minhas ações precisam refletir o caráter de Cristo. Será que eu e você, nós estamos só refletindo o caráter de Cristo quando tudo está do nosso jeito? Porque é fácil você amar alguém que te ama. É fácil você fazer o bem para quem faz o bem para você. É fácil você caminhar com uma pessoa que só quer te ver crescer. Mas será que quando algo não sai do seu agrado, será que você abandona o barco?
Porque o que nós estamos vendo hoje, irmãos em Cristo, e hoje eu creio que o Senhor está sacudindo a nossa alma, é que pessoas estão abandonando o barco por causa de circunstâncias. E não é isso que Paulo falou lá em Filipenses. Ele falou: ei, não deixe com que as circunstâncias venham trazer crise de ansiedade em vocês. Façam o seguinte, coloca tudo em oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos passar tempo na presença. Nós estamos querendo entregar para o Senhor aquilo que nós não recebemos dEle. Nós não podemos servir a Deus sem que Ele venha colocar algo dentro de nós. Nós não podemos acordar de manhã e sair desembestado pelo trânsito sem um devocional ou pelo menos escutar uma mensagem bíblica, olhar o seu aplicativo. Alguma coisa de Deus precisa estar dentro de você para que o que sai seja coisa boa. E agora nós vamos começar a mensagem. Você está pronto? Meu Deus do céu. Bora. Calma, até meia-noite a gente sai daqui. Não fique assustado, irmão, é só brincadeira. O apóstolo Paulo, e agora nós vamos realmente iniciar o que eu quero dizer para você. Paulo, ele foi um líder que se tornou um apóstolo por ter um encontro verdadeiro com Jesus, espelhar o caráter de Cristo em tudo o que ele fazia, e ele nos dá em um versículo. Toda essa mensagem vai partir de um versículo. Se você quiser, já pode ir lá para 1 Coríntios 16, 13. Esse é o versículo dessa mensagem. Porque aqui em 1 Coríntios 16, versículo 13, Paulo nos ensina quais são os passos para se tornar um cristão verdadeiramente posicionado. Em um versículo, ele nos dá 4 passos, que nós vamos falar nessa noite, para você se tornar um cristão verdadeiramente posicionado. Alguém que não vai por aí por causa de conversa alheia. Não vai seguindo qualquer situação que as pessoas colocam à frente. Você está pronto aí? Vamos ler o versículo 13? Versículo 13 diz assim: estejam, diga, vigilantes. Primeiro. Mantenham-se firmes na fé, diga. Número 2. Sejam corajosos. Número 3. Número 4 agora. Sejam fortes. Ixi, só não tem força aí não, hein? Sejam fortes. Amém. Esse versículo aqui nos ensina muita coisa e nós vamos partir para olhar cada ponto desse que Paulo olhou. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos ensina a vigiar, o que é vigiar, pastor? Vigiar aqui é vamos olhar para o caráter de Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, ele vigiou em seu momento mais difícil, não deixou com que a influência de quem estava perto dele fizesse ele se desposicionar. Eu vou ler para você o que está em Mateus 26, 40 e 41, para você não precisar de ficar indo para lá e para cá na Bíblia, aí vai aparecer aqui na tela. Mas se você quiser, vai lá. Mateus 26, 40 e 41. Olha o que acontece, porque aqui Jesus está na última semana. Antes de eu ler para você, deixa eu falar o contexto. Ele está na sua última semana na face da terra, sabia que a sua morte estava perto, e agora chega na quinta-feira, ele sai com os discípulos para um lugar deserto para orar. Vamos orar, gente, porque a gente precisa vigiar. E aí ele vai para um lugar deserto, ele começa a orar e fala: fica aí, enquanto eu oro aqui. Aí o que acontece? Versículo 40. Voltando para os seus discípulos, ele encontrou eles falando em língua, dando glória e pulando e salteando. Não? Opa, errei. Dormindo. Jesus vem para cá orar. Imagina se Jesus fisicamente estivesse aqui. Você ia dormir? Jesus orando aqui, aí olha para cá, os irmãos estão dormindo. Meu Deus. Aí Jesus olha para eles e encontra eles dormindo, e aí ele fala: vocês não puderam vigiar comigo por nenhuma hora? Agora, para quem que ele pergunta? Para Pedro. Ele perguntou para Pedro: Pedro, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Deus te abençoa no domingo, mas toma cuidado na segunda, porque sua carne vai querer falar. Então o que acontece aqui? Jesus está olhando para ele e fala: Pedro, deixa eu te falar uma verdade, você precisa vigiar, porque você está achando que só porque você está comigo você não cai mais.
E às vezes nós caímos por pensar que agora nós somos crente e que nada vai nos abalar. Aí sabe o que acontece? Uma palavra, algo que alguém fala, uma coisa que acontece na nossa vida, nos joga por terra. Que cristão posicionado é esse? Que não vigia por uma hora. Ele olha e ele vê aqueles que ele escolheu dormindo. Que decepção. De olhar e falar, eu pensei que a minha igreja está agora orando, vigiando, e a minha igreja está dormindo. Você pode falar para alguém, vigia. Vigia, irmão. Nós precisamos ser vigilantes, porque o desânimo com as coisas de Deus pode ser uma falta de posicionamento nossa. Nós enchemos a boca para falar que estamos decepcionados com a igreja, decepcionados com uma pessoa da igreja. Ah, estou desanimado, estou frio. Sai da geladeira. Coloca o seu coração no forno, para que você seja aquecido pelo Espírito Santo, porque o desânimo com as coisas de Deus vem porque você não está vigiando. Se eu e você não vigiar, o Netflix vai falar mais alto na hora que você estiver saindo para o culto. Se eu e você não vigiar, aleluia, nós vamos querer colocar 7 dias por semana para trabalhar mais do que Deus. Eu estava falando com alguém esses dias, a pessoa, não, pastor, trabalhando aí 24/7 e tal, porque é muito trabalho, não sei o quê, amém. Eu posso falar uma verdade para você? Amém. Ok, quantos dias que Deus usou para criar todas as coisas? Ah, foi 7? Não, foi 6. No 7 ele não criou nada. Então para de criar no 7º, porque no 7º dia tudo que você criar não pertence a Deus. É um segredo que eu e você não queremos entender. Se nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos criando altares pagãos em lugar onde a gente acha que é de Deus. Na sexta-feira nós falamos para os homens de 3 reis com destinos diferentes. O pai, lá em 2 Reis 20, 21, 22, o pai era um rei que dentro do templo Manassés, ele colocou adoração a deuses pagãos. E estava achando que estava de boa. Prostituição dentro do templo. Então, quando eu e você olhamos para a palavra de Deus e vemos agora Jesus nos seus últimos dias aqui, olhando para a sua igreja e falando assim, você está dormindo ainda? Deixa eu te sacudir. Nós não precisamos ficar surpresos quando acontece isso num culto. De Jesus sacudir o nosso espírito e a gente sai daqui falando assim, nossa, hoje foi a coça, hein? Que bom que você levou uma coça e foi de Deus. Porque eu prefiro apanhar do Senhor todo dia do que apanhar da vida. Não é melhor aprender com Ele? É melhor aprender com Ele, porque Ele corrige, porque Ele ama. Você corrigir a quem não ama, você perde a pessoa. Mas por que Deus fala tão bruto com você e você não sai de perto dele? É porque você sabe que Ele ama. Ele é um Pai de amor. Então não pense que é normal os dias que nós estamos vivendo, porque às vezes nós estamos negligenciando a vigilância, entrando num sono espiritual, e aí nós esquecemos de duas palavrinhas que chama batalha espiritual. Tudo se leva para o natural. Dá no domingo, acontece coisa dentro de casa, você desiste de ir para a igreja porque acha que é fulano que fez alguma coisa e você está mal e você tem que ficar lá. Dá durante a semana, você está rodeado de pessoas e você se sente sozinho. O que é isso? Batalha espiritual. Entenda, o inimigo não queria que você estivesse aqui hoje. Sério, pastor? Claro. É claro que o diabo não queria que eu e você chegássemos aqui hoje. Mas olha você aí. Você chegou na casa do Senhor, Ele está te alertando nessa noite, Ele está me alertando nessa noite de eu e você nos posicionar. Logo, aquele que deveria vigiar, Pedro, porque Jesus vira para ele, você não consegue vigiar nem uma hora, porque você era o primeiro que deveria estar vigiando. Sabe por quê? Amanhã você vai me trair, e você não sabe disso. Então, quando o Senhor fala vigia, Ele não falou isso para Pedro, eu estou conjecturando aqui, mas se fosse, talvez Pedro não teria traído. Ele fala vigia, e sabe o que a gente quer às vezes? A palavra, assim, não, tem que falar tudinho para mim, Senhor. Aí o Senhor fala assim, faça isso. Não, vou esperar uma confirmação, do Senhor, para eu fazer. Aí Deus usa outra pessoa para falar. Deus falou a segunda vez, mas agora, Pai, confirma com a outra pessoa. Aí Deus usa a terceira,
e você ainda capota no mesmo erro. Para Pedro, Jesus fala assim, vigia. Aí na minha cabeça, eu já entendo Jesus falando, olha, vigia porque amanhã você vai me trair, depois eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar e eu vou ter que te restaurar. Mas ele não escutou o primeiro alerta. Jesus teve que sentar com ele de novo e falar, ei, você me ama? Não, olha para aqui, ó, meu olho. Ah, eu amo. Não, aqui, ó, olha para o meu olho. Você me ama? Aí foi onde a história começou a mudar na vida de Pedro. Então, um alerta de Deus é uma oportunidade para eu e você não cairmos no erro. Pega o alerta de Deus como uma oportunidade de você vencer na vida sem errar. Porque Pedro, depois de vacilar, negar Jesus, ser restaurado, ele aprendeu uma lição muito grande, que eu e você precisamos aprender nessa noite. O diabo não dorme. Sério, pastor? Gente, eu pensei que eu ia dormir, o diabo também ia. Não vai. Ele fica maquinando o que vai fazer com você no outro dia. Ele fica lá pensando, foi dormir. Rapaz, está até roncando. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa pessoa não está perdendo nem o sono. Então amanhã eu vou jogar uma pedrinha na frente dele para ver se pelo menos a unha do pé sai. Pedro aprendeu isso e na primeira epístola que ele escreveu, no capítulo 5, verso 8, olha o que ele fala, vai aparecer aqui na tela para você. Irmãos, agora eu aprendi, estejam alerta. Olha o que ele diz, estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estar em alerta é permanecer na guarda, é estar na torre de vigia. Você não pode dormir na torre de vigia, porque senão o seu general vai chegar assim, sargento, o que você está dormindo? Né, Kaique? Kaique já serviu no exército. Você tem que estar atento a todas as coisas que estão acontecendo perto de você. É por isso que eu procuro não responder precipitadamente quando algo vem contra mim. Porque a primeira resposta, ela não é de Deus. Não é? Vamos criar uma situação aqui. Alguém te mandou um text, e o text não tem sentimento, né? Então você pega do jeito que você quiser. Aí a pessoa fala assim, olha, por favor, da próxima vez, você me pede antes de você fazer isso. Mas talvez a pessoa lá do outro lado está escrevendo assim, por favor, olha, da próxima vez, dá para você me avisar? Talvez é isso que ela quer dizer, mas você pega, por favor, da próxima vez, me peça antes de você fazer isso. Aí você lê o texto, tá achando que esse é quem? É ele que manda aqui? Não, vou escrever aqui. Quem é você? Aí a gente quer mandar aquela resposta, porque é a primeira que vem no nosso coração. Sabe um conselho que eu posso te dar? Respira, talvez escreva tudo ali, apaga de novo. Só para você mandar para fora, né? Escrevi, deletei, amém. Saiu de mim. Agora vou respirar, vou esperar um pouquinho. Aí depois eu tenho certeza absoluta que a sua resposta não vai ser aquela primeira. Então lembre disso, a primeira resposta que vem do seu coração em um momento de aflição não é de Deus. Respira primeiro, ore e peça ao Senhor sabedoria. Qual que é a segunda coisa que Paulo fala aí? Permaneçam firmes na fé. Jesus, ele preferiu fazer a vontade do Pai do que mudar de missão. Em João, no capítulo 6, verso 38, ele diz, olha, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Se Ele quiser fazer com que eu não vá para a cruz, eu não vou, mas eu não vou fazer a minha vontade. É isso que nós precisamos aprender, porque um crente verdadeiro, verdadeiramente posicionado, ele permanece com a sua fé inabalável, independente das oportunidades. O mundo vai te oferecer muita coisa, mas o Senhor, ele tem milhares e milhares de coisas ao seu favor que o inimigo não pode te dar. Então hoje nós estamos distorcendo o verdadeiro sentido da fé. Qual é o verdadeiro sentido da fé? Ter fé não é torcer para algo dar certo. Não é ter pensamento positivo, isso não é ter fé. Ter fé é obedecer no processo. Vou repetir porque você perdeu, você estava lá na sua terça-feira limpando a terceira casa.
Ter fé é você obedecer no processo, é entender que tudo o que o Senhor faz existe um processo. O mês que vem, o meu carro precisa de renovar aquela registration lá e tal, e lá no DMV. Imagine só, se eu falar assim, não, irmãos, meu carro está para renovar a registration, mas eu não vou lá não, sabe por quê? Eu creio, eu tenho fé. Tenho fé que se for da vontade de Deus, que eu tenha que renovar o meu carro, a registration, o DMV vai me ligar. Vai me ligar. Você está rindo, mas a gente faz isso. A gente coloca Deus em coisas que Deus não tem nada a ver, é responsabilidade de caráter seu. Igual eu conversei com a minha mãe, se ela estiver ouvindo, perdoa, vou ter que compartilhar isso. Conversei com a minha mãe essa semana e eu falei, mãe, e aí, a senhora renovou o passaporte para ela pegar o visto, né, para vir para cá? Aí ela, meu filho, não deu ainda não. Eu falei, mãe, mas já tem umas semanas que eu conversei com a senhora, só falou que ia lá, não foi. Aí ela, pois é, eu acho que tudo é na vontade de Deus, né, no tempo de Deus. Eu falei, mãe, só esqueceu que seu filho é pastor? Deixa eu corrigir o seu vocabulário cristão, que não está certo. A vontade de Deus, ela é que a senhora, vá lá no consulado. Aí, quando a senhora estiver lá para o consulado aprovar ou reprovar o seu visto, aí sim é a vontade de Deus. Mas renovar o seu passaporte, pega a sua bolsinha, pega o primeiro ônibus, vai lá para o centro e renova o seu passaporte. Então, não deposite a responsabilidade em Deus, em uma falha e procrastinação sua. Não, é tudo no tempo de Deus. Não é no tempo de Deus, não. Levanta e vai trabalhar. Levanta e vai fazer. Porque às vezes a gente quer culpar o Senhor. Não, gente. Não aconteceu porque não é de Deus. Calma, não é de Deus, por que não é de Deus? Você fez a sua parte? Então não responsabilize Deus pela sua falta de posicionamento. Mas aqui eu estou falando para pessoas posicionadas. Em nome de Jesus. Não desista da missão que Deus colocou você na face da terra para realizar. Paulo em Hebreu, não Paulo, né? O autor aos Hebreus, ele no capítulo 10, versículo 23, ele fala para nós, olha, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, se você professa a Cristo, apegue com firmeza nisso. Pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E a fidelidade de Deus se mostra real na vida daquele que não desiste. Não tem como Deus ser fiel na vida de uma pessoa que não permanece firme em nada. Ela tenta uma coisa, ela vai para outra, ela sai de um lugar, ela vai para o outro, ela não cria raízes em lugar nenhum. Agora, Jesus é o nosso grande modelo. Ele fala, ele cumpriu, na verdade, a missão na face da terra que o Pai ele ordenou. E em Filipenses 2, verso 9 ao 11, Paulo ele declara isso para nós. O que aconteceu com Jesus? Porque existe uma recompensa para você se posicionar. Jesus ele desfez da sua glória, ele veio na terra, ele andou com os seres humanos, ele fez milagres, ele curou pessoas, ele morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o Pai e no versículo 9, por isso também Deus o exaltou à soberania, ou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E quando ele fala o nome que está acima de todo nome, é todo mesmo, não existe mais nada acima do nome de Jesus. Para que no nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi Jesus entregar a sua vida e o Pai depositou toda a autoridade sobre ele. Vou repetir. Foi Jesus entregar a sua vida e o Pai depositou toda a autoridade sobre ele. Não cobre ser reconhecido por algo que você não consegue ser constante. Não tente cobrar das pessoas um reconhecimento se você não consegue permanecer fiel nem por uma semana. Nós estamos chegando no fim do ano agora e eu estou orando ao Senhor, já pedindo direção para o ano que vem, já preparando as séries do ano que vem, olhando se o Senhor vai liberar para mim, ordenar alguém ao ministério. Então eu estou em alerta para aquilo que Deus está fazendo. Agora, eu preciso de ver pessoas posicionadas.
Porque fazer um evento legal, tudo bem. Pregar um dia legal, beleza. Você servir por 2 meses, que maravilha. Mas e aí? Isso está continuando? Porque não tem como eu reconhecer alguém que não é constante. Nas coisas de Deus, às vezes, nós não enxergamos o mundo espiritual, né? Mas deixa eu te falar, porque às vezes é assim, olha, o mundo espiritual se materializando agora na sua frente. Você está aqui e você está com sede. Você está com sede e você fala, eu vou continuar caminhando porque eu sei que o Senhor vai matar minha sede. Eu vou continuar crendo porque o Senhor vai matar minha sede. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas para mim, porque está difícil, mas quer saber de uma coisa? Eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu não aguento mais. E você está pertinho de pegar o copinho d'água. Aí você desiste. Quer saber? Eu não consigo viver sem Deus. Vai para o joelho de novo. Aí começa a clamar de novo. Pai, por que o Senhor não matou minha sede? Faltou constância. Você estava pertinho do que eu tinha para você, aí você volta lá atrás. E a gente não vê isso porque está no mundo espiritual. E a gente não sai do nosso lugar fisicamente e acha que a gente não se moveu. Nós estamos nos movendo o tempo todo. E a pergunta que eu tenho para você é, será que você está movendo para frente ou você está recuando? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo ao meu coração essa semana. Será que você está no mundo espiritual se movendo para frente ou você está recuando todos os dias que vem algum acontecimento na sua vida? Não deixe com que as circunstâncias venham te fazer inconstante em servir ao Senhor. É necessário morrer para nossas vontades para viver fervorosamente para o Senhor. Qual que é a terceira coisa que Paulo fala, porque a hora passa? Ser corajosos. Quando Pedro tentou aliviar o peso, tentando mudar a rota da missão de Jesus, olha o que Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro falou, não, o senhor não vai para a cruz, o senhor vai morrer não, eu vou te proteger. Eu sou corajoso, Jesus. Você não viu que eu posso cortar a orelha de um soldado? Eu posso te proteger. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mateus 16, 33. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é, será que você tem coragem de repreender? Presta atenção, olha para mim. Porque isso é importante você pegar nessa noite. Será que você tem coragem de repreender alguém que está tentando tirar você da rota, da missão que Deus colocou você na face da terra? Porque se você não tem coragem de repreender alguém que quer te levar para outros caminhos, essa pessoa vai te levar. Porque eu tive muitas oportunidades de sair fora do ministério, quando alguém virava para mim e falava assim, nossa, você está fazendo muita coisa, e você vai morrer se você não pegar um descanso. Eu falo assim, eu não vou morrer, eu já morri. Eu já morri para as minhas vontades, eu faço a vontade de Deus, então para trás de mim, Satanás. Porque se eu tiver de viver, eu vou viver, se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas que eu morra em Cristo. Servir a Jesus não deveria ser algo que cansasse você fisicamente, mas a sua alma precisa estar, aleluia, eu sinto Deus aqui. A sua alma precisa estar sedenta pelas coisas de Deus. Porque às vezes sim, fisicamente, você vai num evento na sexta, às vezes você tem uma oração no sábado, aí chega no domingo, você está querendo cochilar no culto, dá um sacode no seu corpo e fala assim, alma, pelo amor que o Senhor tem em Jesus, desperta dentro de mim, saiba que a direção que está saindo aqui da palavra do Senhor vai fazer você caminhar mais uma milha. Aleluia. Será que o nosso posicionamento como cristão, ele permanece quando nós estamos perto de pessoas que pensam diferente, pessoas que têm visão diferente, pessoas que têm objetivos diferentes na vida? Paulo, em 2 Timóteo 1,7, ele instruindo esse pastor jovem, ele diz assim, olha, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Timóteo, você precisa falar. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você precisa ser corajoso, mas você precisa ter equilíbrio. Ser corajoso não é falar tudo que você pensa, não é fazer tudo do seu jeito, é ser equilibrado e
posicionado. Vou fazer uma ilustração para você. Que essa semana eu não sabia nem como procurar isso aqui para comprar. E aí o Jerry me ajudou. Vou colocar do lado de cá para não derrubar minha água. Eu comprei essa parada aqui, que eu não sei como que chama, é um punch bag, João Bobo. Em inglês é punch bag. Eu comprei isso aqui, e aí eu falei, pronto, eu comprei isso para me fazer uma ilustração na igreja. Chegou essa semana, e aí o que eu fiz? Eu peguei logo, abri a caixa, e eu peguei o meu compressor e comecei a encher. E a minha esposa gritou de lá, você não vai ler o manual? Está aqui o manual. Eu falei, ler o manual para encher uma bag. Não existe isso. E aí eu peguei, enchi, aí, beleza. Aí quando eu soltei, caía. Eu falei, o negócio veio com defeito, porque isso aqui é suposto ficar em pé. Aí eu colocava em pé de novo e aí eu voltei lá, peguei o manual, dei uma olhada no manual assim, aí estava lá, antes de você colocar ar, você precisa encher a base com a água. Aí eu falei, beleza, é só então eu virar e eu colocar água na base. Só que eu tentava colocar água aqui, a água não entrava. Eu falei, mas por quê? Eu estou alterando a ordem dos fatores. Eu não posso falar que eu sou um cristão, porque eu tenho pose de cristão e ando com a Bíblia debaixo do braço, se eu não estou cheio do Espírito Santo. Aí o que eu fiz? Eu tive que esvaziar tudo de novo. E é isso que Deus faz com a gente às vezes. A gente entra na igreja, nossa Jesus, aleluias, oh glória, até com aquele blazezinho bonitinho. Estou cheio do Espírito Santo, porque fui lá, o Senhor me batizou no Espírito Santo. Tá. Aí na outra semana o Senhor te quebra. Aí você fala, nossa, eu pensei que eu ia ser cheio, agora o Senhor está me murchando. Mas é porque a sua base ainda não dá solidez para a sua caminhada. Então uma pessoa que não tem base forte, aleluia, uma pessoa que não tem base forte, ela não permanece de pé. Aí agora que eu esvaziei tudo, eu enchi ali de água, eu voltei o ar aqui, aí você pode fazer o quê? Mete o pé nesse negócio, volta. Peraí, mas não era para você cair? Fica de pé. Por quê? Porque agora a base está forte. Agora você está firme. Então pode pegar você. Vai. Será que vai durar? E aí a pessoa vai, vou virar de cabeça para baixo, porque aí eu acho que. Mas não cai, não? Não, a gente até cai, irmão. Mas a gente cai e aí levanta. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de. Você aprendeu? Dá uma salva de palmas a Jesus. Vou dar mais um. Não cai mais, você pode jogar ele e não precisa nem de olhar, não. É isso que o Senhor faz com o crente maduro. Às vezes a gente acha que o Senhor está nos maltratando. Senhor, o Senhor me mandou para um lugar deserto, Senhor, e as coisas. Ele sabe que você vai bater de pé. Ele sabe que você não vai ficar caído. As coisas estão difíceis, tá sim, porque você está em transição. Às vezes o Senhor precisa de murchar você, colocar você perto do Espírito Santo para que você crie raízes. Raízes, porque uma árvore que não tem raiz, ela não permanece de pé em meio aos desafios. Eu creio que o que o Senhor está fazendo comigo e com você aqui hoje, Ele está talvez murchando o seu ego, furando o seu orgulho, o meu orgulho, mas para fazer o quê? Para encher o que precisa ser cheio primeiro, para depois você possa glorificar em tudo que você faz. Deus não quer formar cristão bonitinho, Deus quer formar cristão firme. Seja corajoso. O Senhor não quer que você fique caído. Caiu, levanta, meu irmão. Você tem base no Evangelho o suficiente para falar na sua vida que você não nasceu para ficar caído. Vira para alguém e fala assim, leia o manual. Leia o manual. Essa pessoa talvez não sabe o que é o manual. Fala para ela, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. É o nosso manual de instrução, e se nós lermos a Bíblia antes de sair tomando decisão, nós não vamos ter que esvaziar nada do que a gente encheu. Eu aprendi. Ou escuta suas esposas de vez em quando, tá? Que às vezes elas estão certas. Quase sempre. Quer dizer,
Sempre. Não tem como permanecer de pé se a base está vazia. Não dá para permanecer de pé. Qual que é o último ponto aí para nós partirmos para o final? Porque tem um lanchinho legal ali para nós comer daqui a pouco. Hã? Fortes. Será que você é forte? Firme você é, porque agora você aprendeu. Corajoso você é, porque você não vai ter medo mais de pisar em locais que você vê que não tem ninguém para te segurar. Você não vai ter medo mais de ficar sozinho, porque o Espírito Santo, ele preenche o vazio da sua alma, e aonde ele colocar você, mesmo que o vento vem e balança, ele joga para um lado e para o outro, você vai até balançar. Olha lá, o irmão está balançando. Eu estou vendo que a fé dele não está muito firme assim. Mas se você permanecer, como em João no capítulo 15, aleluia. Jesus fala, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se o ramo permanece na videira, esse dá frutos. Agora, aquele que é cortado de mim, ele só serve para ser lançado no fogo. Mas todo aquele que permanece no Senhor, ele frutifica. E mesmo que a vida venha balançar eu e você para um lado e para o outro, nós nos mantemos fortes no Senhor, porque é na nossa fraqueza que Ele, pensei que você sabia, nos aperfeiçoa, Ele nos dá forças. Em João 16, 33, Jesus disse, olha, eu disse isso para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês terão aflição, mas contudo, aqui vai o alerta, tenham coragem. Eu venci. Por que você vai ter coragem? Porque quem está falando para você ter coragem já venceu. É difícil você escutar alguém que nunca venceu na vida falar para você não desistir. É difícil você não desistir do seu casamento quando você está pensando em um divórcio, quando quem te aconselha é um divorciado. Mas Jesus é aquele que enfrentou tudo, mas não foi abalado. Aquele que enfrentou todas as coisas, mas não decidiu, ele não decidiu pelo mundo, ele decidiu por Deus, pelo Pai. Dá para imaginar Jesus sabendo tudo o que aconteceria com ele e ainda ter forças para encorajar os discípulos e a nós? Venceu todas as coisas e fala para mim e para você nesse dia, seja forte, seja firme, seja corajoso, mantenha a sua fé. O verdadeiro posicionamento te leva a fortalecer pessoas quando você mesmo precisa de forças. Porque talvez enquanto eu estava ministrando, você olhava para dentro de você falando assim, eu preciso ser fortalecido. Porque eu reconheço que em algumas áreas da minha vida eu até inflei, mas não tem base. E sabe o que o Senhor está falando no meu coração e no seu nessa noite? Ele nos usa até na nossa fraqueza para abençoar outras pessoas. Em Salmo 28, 7 diz assim, o Senhor é a minha força. O salmista reconheceu no seu momento de desespero, no seu momento em que ele pensou que ia ser murchado e ficar jogado. Aí ele vai e declara, o Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia. E dele é quem eu recebo ajuda. Receba a ajuda do Senhor para que você fortaleça outras pessoas. O meu coração exulta e com o meu cântico eu lhe darei graças. Faça como o salmista nessa noite. Confie no Senhor, Ele é a sua força, é nele que você vai buscar força para você fortalecer quem está perto de você, porque se você depender de alguém te fortalecer, deixa eu te decepcionar, vai ter um momento que todo mundo vai te decepcionar. Se não decepcionou ainda, prepara para isso. Sabe um que não decepciona você? Jesus. Jesus não vai te decepcionar. As pessoas vão, mas você vai buscar forças onde? É no Senhor. Nós vamos buscar força no Senhor para nós permanecermos de pé, porque uma árvore que cai fácil demais não tem raiz profunda. Nós precisamos permanecer de pé. Falar em permanecer de pé, será que você pode ficar de pé? Para nós orarmos ao Senhor.
Eu creio que nós selamos esse momento agora, finalizando essa série, reconhecendo que não tem como permanecer de pé, não tem como eu e você, aleluias, resolver as coisas sem Deus. Não tem como resolver as coisas sem Deus. Enquanto eu não decidir entregar minha vida para Cristo, eu não vou ter base o suficiente para me enfrentar as tribulações e permanecer de pé. Talvez no passado, sim, você levou, igual eu fiz aqui, uma pancada. Talvez no passado, sim, você foi ferido por alguém. Mas eu quero te relembrar nessa noite que aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não pode viver. Porque é no Santo dos Santos que você entra aqui quebrado. Aleluia, o Senhor está me mostrando pessoas que entraram aqui e estão sendo cheias agora. O Senhor está enchendo você agora, a sua base está ficando mais sólida, porque você está no lugar certo e na hora certa. Você entrou aqui até um pouquinho cambaleando, mas hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Se os ventos tentarem te derrubar, se posicione. Se as lutas tentarem te parar, se posicione. Quando a sua fé estiver enfraquecida, passe tempo na presença e se posicione novamente. Feche seus olhos para me orar com você. Pai, nesse momento nós queremos apresentar a vida de cada um que está aqui. Pai, talvez a desistência bateu na nossa porta essa semana, talvez, ó Pai, o desespero veio tentar nos afogar, mas nós sabemos que o Senhor é fonte de água viva, e por isso nós hoje depositamos a nossa confiança no Senhor. Queremos sim nos posicionar nessa noite, queremos sim entregar a nossa vida ao Senhor. Talvez, ó Pai, aqui tem pessoas que reconhecem que precisam ser cheias do Teu Espírito, se tornar um cristão posicionado ou manter-se a sua posição. Obrigada por ficar conosco e assistir essa mensagem. Eu espero que ela tenha abençoado grandemente a sua vida. Compartilhe com alguém essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. E siga as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E também não esqueça de se inscrever nesse canal e ficar conectado com a gente. Deus abençoe você.